nós queremos a tua bênção agora e humildemente entramos na tua bênção, na tua presença. Pedimos a tua mão sobre nós, protetora, e a tua unção, principalmente, sobre tudo que vamos tratar aqui, sobre tudo que vamos conversar, Senhor, para que nós possamos aprender sobre esta questão tão importante que é como adquirir as tuas bênçãos e, ao mesmo tempo, quebrarmos as maldições que vêm do passado por sequelas, por erros cometidos, por coisas que ficaram no passado. Nesta aula de hoje, pretendemos dar o fechamento desta matéria, falar sobre as últimas coisas a respeito dela. E já queremos, quem sabe, na quarta-feira que vem, iniciarmos uma outra matéria. E nós queremos pedir a tua bênção, Senhor, para que tudo aquilo que está no meu coração possa ser passado e os teus servos possam aprender, aqueles que estão estudando, aqueles que estão usando apenas como textos para incentivo, como mensagens para elevo espiritual, e aqueles que estão estudando também, que possam aprender mais sobre a tua palavra. Ajuda-nos em tudo, fica conosco, abençoa a família de cada um, porque muitas vezes estamos vendo ali uma pessoa, mas às vezes a família toda está reunida, vendo pela televisão. Então queremos a tua bênção sobre todos eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, que Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. Dá uma recapitulada no nosso contexto sobre adquirir bênçãos e quebrando maldições. Nós nos baseamos lá na nossa primeira aula a respeito do texto de Paulo escrevendo aos Gálatas: não erreis, tudo que o homem semear, isso também ceifará, colherá. Se ele semeia na carne, vai colher na carne. Se ele semeia no espírito, vai colher no espírito. Foi isso? E nós então resolvemos falar sobre a lei da semeadura e da colheita, porque desde que o homem pecou, a ordem de Deus foi que o homem colhesse aquele fruto que ele planta. Ele vai plantar do suor do seu rosto, ele vai conquistar da terra o fruto para a sua alimentação. E essa lei é até hoje, tanto que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: aquele que não trabalha, que também não coma, porque a lei de Deus é pão para quem trabalha, e é trabalhando, é plantando que a gente consegue colher. Entretanto, eu falei para vocês que tem coisas que a gente planta por querer plantar e outras coisas a gente planta sem querer. Muitas coisas a gente deixa cair entre os dedos e acaba crescendo e a gente não sabe como fazer com aquilo que plantamos. E aí tomamos a vida do nosso querido pai Abraão, pai na fé, né? Um homem tão importante na Bíblia Sagrada, na história do povo judeu e também na história do povo cristão, onde a fé começa, onde ele sai da sua terra e vai para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. Mas, entretanto, naquele momento onde ele estava adorando a Deus, estava louvando ao Senhor, ali naquele momento onde ele vai fazer um altar ao Senhor, vai ouvir a voz de Deus, vai conversar com Deus, vem uma fome. E por causa do medo, Abraão desce ao Egito e o medo vai transformar a vida desta família e vai fazer com que eles cometam erros terríveis, terríveis. A primeira coisa que ele vai fazer é mentir, dizendo que Sara não era sua esposa, e essa mentira vai gerar consequências, porque ele vai mentir, Isaac vai mentir, Jacó vai mentir, os filhos de Jacó vão mentir, porque essa família vai aprendendo com os pais muitas coisas erradas. Mais tarde, Abraão também vai rejeitar um dos seus filhos, chamado Ismael, e vai ficar com Isaac, e depois vai rejeitar os outros filhos dele com Quetura, e também vai ficar com Isaac, né? E isso também vai passar para Isaac, essa forma errada de tratar os filhos vai passar para Isaac, e Isaac também vai super proteger Esaú e vai desprezar Jacó. Em contrapartida, a mãe de Jacó vai criar Jacó, incentivando ele a fazer um monte de coisas erradas. Jacó vai crescer tentando mentir, tentando roubar o irmão, tentando enganar o irmão, usando a fome do irmão como ardil para poder lançar mão da sua primogenitura e enganando o pai, usando as roupas do irmão, usando uma pele lá para poder parecer que era cabeludo igual o irmão. Mas nada disso deu certo, porque toda mentira é descoberta, não há nada encoberto debaixo do sol que não seja revelado, é isso que a Bíblia diz.
E quando a mentira é descoberta, o irmão diz para ele: eu vou matar você. Posso não matar você agora, enquanto o nosso pai Isaac está vivo, mas eu vou matar você pelo que você fez. E Jacó, com medo, foge. E toda aquela herança que ele estava de olho, toda aquela primazia que ele queria ser o primogênito, né? A primogenitura, a herança da primogenitura que ele e a mãe dele, Rebeca, estavam de olho, tudo isso ficou no passado. E agora Jacó vai ter que trabalhar para o irmão. Só que nessa caminhada ele vai ter um encontro com Deus num sonho, deitado ao relento, a cabeça numa pedra, num lugar que ele mesmo vai passar a chamar de Betel, casa de Deus. Naquele lugar ele vai ter um sonho, e nesse sonho ele vai ver a escada sendo posta na terra, e ali ele faz uma promessa para Deus. Se Deus desse pão para ele, para comer, e vestidos para vestir, e ele pudesse em paz voltar à casa do seu pai, pudesse abraçar seu irmão, pudesse resolver essas questões de contenda espiritual dentro da casa, de contenda maligna familiar, ele então teria Deus como seu Senhor absoluto. E ele vai então trabalhar, vai ser enganado 10 vezes por Labão, mas ele vai conquistar alguma coisa. Ele vai conseguir trabalhar 7 anos pela Raquel, e infelizmente vai ser enganado por Labão e acaba descobrindo que ele trabalhou 7 anos, foi por Lia e não por Raquel. Ele trabalha mais 7 anos agora por Raquel, 14 anos. Ele foge aos 40, já está com 54 anos, e agora então ele vai começar a trabalhar para poder ganhar alguma coisa. Ele escolhe receber então as ovelhas malhadas, salpicadas, listradas, as morenas, as que não têm muito valor, e ele tem lá um processo onde ele coloca as varas, e a gente já explicou isso em lives anteriores. Ele vai passar por esse processo e vai entender que, se submetendo, se humilhando diante do Labão, ele vai conseguir a vitória de Deus. Ele que queria ser o irmão, ele queria ter a herança, ele queria ser o primeiro a conquistar a maior herança da terra naquela época, que era Abraão e Isaac juntos. Eles possuíam a maior herança daquela área onde eles moravam, onde eles viviam. Agora ele foge sem nada e ele vai ter que fazer uma nova herança do fruto das mãos dele. Então veja, ele pediu a Deus pão para comer, ele recebeu o pão, ele pediu a Deus vestidos para vestir, ele consegue 2 esposas com mais 2 concubinas, ou seja, 4 mulheres que vão lhe dar 10 filhos, até que por último vem o seu filho José, e infelizmente nesse contexto ele vai super proteger José. O que ele aprendeu com o pai, ele vai passar a fazer com seus próprios filhos, e nós vimos na live passada o que acontece com José, mas José quebra essa maldição na vida dele. Entretanto, José consegue vitórias. A vitória principal que José consegue, não dê tempo para nós falarmos na live anterior, é que mesmo dentro do poço, José continua com a esperança. E aquele medo que estava sobre o pai, aquele medo que estava sobre o avô, o medo que estava sobre o bisavô. Veja, Abraão por causa do medo pecou, Isaac por causa do medo pecou, e o medo vem assolando essa família toda. Mas como José vai vencer o medo? Vejam que José, eu disse na live anterior, que José foi para o poço, e mesmo dentro do poço ele continuou confiante. Depois ele foi vendido como escravo, e da onde ele tirou essa coragem de continuar trabalhando como escravo, servindo como escravo, na esperança de que Deus ia dar a ele alguma coisa. Como José aprendeu isso na sua vida? Depois José vai ser acusado de um crime que não cometeu e vai para a cadeia, mas mesmo na cadeia José vai servir ao Senhor de forma muito sincera, e o próprio carcereiro vai ver que José tem uma vida íntegra, uma vida correta, e vai colocar José como um administrador da cadeia. Até que, graças a Deus, vem o sonho do rei, e José então é colocado na sua posição de destaque, como nós já conversamos nas lives anteriores. Mas de onde José aprendeu esta herança? Então veja, a herança maligna alcançou José, o ódio familiar alcançou José, mas José conseguiu livrar-se disso
a ponto de colocar o nome dos seus filhos. O primeiro, Manassés, Deus me fez esquecer de tudo que aconteceu, de toda a minha família. E Efraim, Deus transformou toda a minha tormenta, todo o meu sofrimento, toda a minha luta em vitória. Mas com quem ele aprendeu isso? Ele também aprendeu com o pai. Então é por isso que a gente tem que voltar agora a Jacó, a entender que Jacó, ao mesmo tempo que plantou maldição, super protegendo José e não dando aos filhos, aos outros filhos, o mesmo carinho, mas Jacó plantou coisas muito boas, porque plantou a coragem. Jacó é quem vai conseguir vencer esta herança maligna familiar do medo. É Jacó quem vai conseguir afastar todo o medo, porque a fé de Jacó está acima do medo que ele sentia. A questão não é não sentir medo, todos nós sentimos medo. Medo faz parte da vida do ser humano comum, mas é a reação ao medo, é como nós tratamos esse medo. E é por isso que nós temos que voltar agora à vida de Jacó, para nós entendermos como essa herança chega até José. Porque José dentro do poço não teve medo. José sendo tratado como escravo não teve medo. José dentro da cadeia não teve medo. Como ele herdou essa bênção maravilhosa? Ele aprendeu com o pai. O pai deu a ele uma lição extraordinária de como vencer o medo. E por isso que nós deixamos por último essa matéria de hoje, essa lição de hoje, que eu acho que é de suma importância que você preste atenção. Como vencer o medo? A gente vence o medo fugindo dele, como fez Abraão. A gente vence o medo mentindo, fingindo que ele não está acontecendo, arranjando um ardil qualquer para poder encobrir esse medo. Ou a gente enfrenta esse medo de peito erguido. E assim foi exatamente que o nosso querido Jacó fez. Veja que a primeira coisa, quando ele pega aquela pedra e ele coloca como coluna lá no capítulo 28 de Gênesis, a partir do verso 10, ele diz: Senhor, se tu fores comigo, me der pão para comer, me der vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, tu serás o meu Deus, e eu serei o teu servo. E ele, por mais que lute contra todas as heranças que ele tinha herdado, Jacó vai ser um grande vencedor, porque ele vai conseguir vencer a maior maldição que estava sobre esta família, que era o medo. O medo fazia com que essa família tomasse decisões das mais terríveis. E Jacó vai lutar exatamente contra o medo. E então eu quero destacar para vocês alguns textos importantes que falam sobre isso. Primeiro, é quando ele enfrenta o próprio sogro naquela demonstração de autoridade com o sogro, né? Ele vai se levantar no caminho, no capítulo 31 de Gênesis, e ele vai dizer para o sogro, no versículo 36, então irou-se Jacó e contendeu com Labão e respondeu a Jacó e disse: qual a minha transgressão? Qual o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Olha, havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os meus móveis em minha casa? Põe-te aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos e julguem ambos diante de mim e de você. E aí vem o 38 e diz: olha, estes 20 anos que eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Olha que fantástico, ele cuidou daquilo que era do sogro com toda dedicação. Aquela ideia de levar vantagem, aquela ideia de tirar vantagem, de pegar um para ele está lutando contra isso. Não comi nenhum dos teus carneiros, nada do teu rebanho. Versículo 39 diz: não te trouxe o despedaçado, pelo contrário, eu o pagava. Então, se algum lobo chegava e despedaçava uma ovelha, ou se alguma ovelha, por algum momento, caísse num abismo e se machucasse, ele pegava das ovelhas dele e colocava no lugar. Veja como o caráter de Jacó está sendo mudado lentamente. Veja como Deus está trabalhando este caráter. As atitudes antes era de roubar o irmão, de enganar o pai. Agora ele está sendo fiel. Fiel a um homem que mentiu para ele mais de 10 vezes.
fiel ao homem que não merecia nenhum tipo de respeito. Mas ele, Jacó, está lutando contra o seu próprio caráter, o seu próprio eu, porque a nossa luta é interior. Não temos que lutar contra os outros, temos que lutar contra nós mesmos. A nossa luta é contra nós, e por mais que a gente culpe os outros e diga a culpa é de Abraão, a culpa foi de Jacó, a culpa foi do meu pai foi assim, minha mãe foi assim, é por isso que eu sou assim. Não. Jacó esquece todo esse contexto. E agora ele vai ser um cumpridor leal. E eu já li esse texto com vocês e eu estou lendo de novo. Então, não trouxe nenhum despedaçado, eu pagava. Aquilo que era furtado de dia ou furtado de noite, da minha própria mão, eu pagava. E estava eu assim. De dia me consumia o calor, porque nas regiões da Judéia o calor é enorme durante o dia. Há lugares no deserto onde o calor chega a quase 70 graus. É impossível a vida ali, você tem que se cobrir, sair do sol. No sol é impossível. 70 graus acima de zero, cozinha, frita um ovo. É muito terrível. E à noite aquela temperatura cai. Por isso que você ouve de longe aqueles blocos de pedra rachando quando você dorme no pé da montanha, como eu já tive o prazer de dormir lá com várias equipes, várias vezes no pé das montanhas do Monte Sinai. A gente escuta à noite o estalo daquelas montanhas, plá, plá, porque elas se partem, porque elas estão superaquecidas por causa do sol causticante do dia, e à noite a temperatura cai a quase 5 graus abaixo de zero. Então elas não aguentam esse impacto, essa diferença, essa quebra de temperatura, e elas racham e vão rachando, e vão sendo rachadas, e muitos deslizamentos acontecem naquele lugar. E o texto continua, versículo 41, ele diz assim: tenho agora estado 20 anos na tua casa, 14 anos te servi para ter as tuas 2 filhas e 6 anos servir para cuidar do teu rebanho. Mas o meu salário tu mudastes mais de 10 vezes. Quer dizer, veja, ele não pagou com mal ao mal que Labão fez a ele. Ele simplesmente fez o que Deus mandou. Bota a vara, ele botava. Tira a vara, ele tirava. Então agora ele fez lá um pacto com Labão de sinceridade. Labão foi embora Labão tivesse um pouco de razão, porque a Raquel tinha feito lá uma burrada, tinha roubado uma coisa do pai. Mas aí era problema de Raquel com o pai, ele, Jacó, não sabia de nada, não interferiu na forma de caminhar dele. Então o que vai acontecer? Ele vai agora sair, se despedir de Labão, e o que fica no meu coração nesse texto todo é o versículo 55, que diz: e levantou-se Labão pela manhã de madrugada e beijou seus filhos, e beijou suas filhas, e abençoou-os, e partiu e voltou Labão para o seu lugar. Então agora Jacó está saindo com bênção. Ele não sai mais com maldição, ele não sai mais fugido, ele não sai mais apavorado, ele não sai mais porque fez um monte de coisas erradas. Não, ele provou para o seu tio que ele foi fiel diante de todo mundo, e todos concordaram que ele havia sido correto, e agora ele sai com honra. Mas o que vai acontecer? Vem o capítulo 32, e ele tem, então, uma incumbência. Ele agora tem comida, ele agora tem vestidos, mas faltava a terceira parte: voltar para ter um encontro com o irmão. E nesse encontro com o irmão é que era problema, porque o irmão tinha dito que ia matar ele, e já faziam 20 anos que ele não via o irmão, ia fazer 21 anos que ele não via o irmão. E agora no capítulo 32 a gente vai ver que ele vai mandar um mensageiro diante dele. Versículo 3 diz assim: enviou um mensageiro diante de si a Esaú, dizendo: seu irmão da terra de Seir, território de Edom. Versículo 4, assim direis ao meu senhor Esaú, ao meu senhor Esaú. Presta atenção nas palavras que ele vai usar: ao meu senhor Esaú. Antes ele queria ser o Esaú. Antes ele queria passar à frente do Esaú para poder tomar o que era de Esaú. Agora ele se curva diante de Esaú e entende que Esaú é mais velho do que ele. E se curva e respeita a autoridade do irmão. Veja, ele vai tratar o irmão de meu senhor. Versículo 4, e ainda estamos começando. Assim diz Jacó ao seu servo: como peregrino morei com Labão e me detive até agora.
E tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, e enviei para anunciar-te ao meu Senhor, mais uma vez, para que ache graça aos teus olhos. Ou seja, ele manda os servos pedirem ao irmão que ache graça aos olhos e receba ele. Ele está querendo ter um encontro com Esaú, e ele diz: Esaú, me receba. Eu preciso conversar com você. Tem uma coisa que tem 20 anos que nós estamos separados. Há 20 anos nós não nos falamos. Tem 20 anos que aconteceu. Eu fiz uma coisa erradíssima e você ficou muito irado comigo. Mas agora eu preciso ter um encontro com você. Eu preciso me consertar com você. Eu preciso resolver a minha vida com você. Olha, meu irmão, que coisa linda você está vendo aqui nesse quadro, porque a ideia não é deixar o passado no passado se você se você magoou alguém. Não é deixar o passado no passado se você se apropriou de coisas que eram de outras pessoas. Se você simplesmente não deu de direito a quem tem direito, não é? Então, esse texto está mostrando que ele quer o reconhecimento do irmão, o perdão do irmão, e está reconhecendo a sua pequenez, o seu erro, aquilo que ele cometeu, ele quer consertar. Isso aqui é lindo, meu irmão. Nós vemos muita gente hoje que diz que só aceitou Jesus, mas ele não conserta a sua vida. Pelo contrário, ele quer ganhar dinheiro contando para os outros quando ele era criminoso, quando ele era da vida, quando ele era fazia não sei o quê. Muitas mulheres que querem ganhar dinheiro contando quando eram prostitutas. Não, isso aí tem que ser apagado, isso aí tem que ser resolvido, isso aí tem que ser cumprido. Se você devia alguma coisa a alguém, você deve que voltar lá e consertar. Nós temos que ver isso aí. Para que você quebre as maldições, é necessário que você resolva os problemas que foram deixados para trás. É necessário que você entenda isso. Não tente fingir que nada está acontecendo, porque está acontecendo. E quanto mais você foge do problema com medo de enfrentar, mais o problema se engrandece e mais você fica tímido, como ficou Abraão lá no Egito, acabando aceitando as coisas erradas e só Jesus na vida dele, não é? Então, quando a coisa, agora que ele pensa que vai resolver, que o irmão vai receber bem, os mensageiros voltam e veja no versículo 6, e os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú e também ele vem encontrar com você. Só que ele vem com 400 homens. Quando os mensageiros chegaram e disseram: Jacó quer falar com você? Esaú disse: opa, então deixa que eu vou ao encontro dele. E chamou 400 homens, porque Esaú sempre foi homem de batalha, um homem que fabricava arco, fabricava flechas, fabricava lanças, sempre foi de caça, sempre foi um homem seguido por vários guerreiros e sempre teve exército. Então agora ele é seguido de 400 homens. Isso apavorou. O rapaz que trouxe a mensagem já deixou Jacó apavorado. Às vezes você tem que ter cuidado com aqueles que passam a mensagem para você. Você tem que ter cuidado com aqueles que dizem coisas ao teu ouvido e você não foi saber a verdade. Você tem que ter cuidado, porque às vezes as coisas são distorcidas. Às vezes alguém fala lá: olha, diga que é alho, e você ouviu bugalho, e você sai por aí dizendo que é bugalho e fica fazendo um monte de confusão com coisas que na realidade não são aquilo ali. E a gente vê hoje muita gente que está tomando decisões, está largando igreja, está tomando decisões contrárias à sua própria vida espiritual e material, porque estão se precipitando por causa das coisas que estão vendo, mas estão vendo distorcidamente. E esses escravos que chegaram, esses servos que chegaram a Jacó, disseram: olha, ele disse que está vindo ao teu encontro. Quando a gente disse que você estava indo lá, ele disse: não vou nem esperar, eu vou lá ter com ele. E vem com 400 homens. Quem ouve uma notícia dessa diz, vai ficar o quê? Mais apavorado ainda. Então veja o versículo 7. E Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos em bandos, como quem diz: pronto, se ele vier por aqui, ele mata esses, mas pelo menos aqueles ficam vivos. Se ele vier por ali, ele mata aqueles, mas pelo menos aqueles ficam vivos. Mas mesmo assim, eu não vou mover o meu pé. Eu vou ao encontro do meu irmão. E seja o que Deus quiser. É fantástico isso aqui, meus irmãos, porque você vê Jacó com medo. O mesmo medo que atacou o seu avô,
O mesmo medo que atacou seu pai, agora está atacando ele. Era para ele tomar decisões de fugir, de mentir, de inventar história ou de fazer qualquer outra coisa, mas ele diz, não, eu vou enfrentar. E olha o que diz aqui, versículo 8, porque dizia, se Esaú vier a um bando e ferir, o outro bando escapará. Aí, no versículo 9, que eu acho lindo, eu quero que você preste atenção no versículo 9 desse texto. E disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disse, torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Foi o Senhor que me prometeu que se eu voltasse para minha pátria, para minha casa, para a casa do meu pai, para a minha parentela, eu teria a sua bênção e eu ia poder ser abençoado ali. Agora ele diz no versículo 10, menor sou eu do que todas as beneficências, que toda a fidelidade que fizeste a teu servo, porque o meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em dois bandos. Então ele separa, vai para um lado, vai para o outro e ele fica ali. Agora, me salta aos olhos, eu já falei sobre isso com vocês, eu vou repetir só en passant, rapidinho, para que vocês se lembrem do que eu já disse. Versículo 11, livra-me, peço da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, e pela multidão, como pode contar. Então veja, ele diz para Deus o que Deus disse para ele. Ele está confiante no que Deus disse, ao contrário de Abraão, que Deus disse, eu farei de ti uma grande nação, e Abraão foge para o Egito com medo. Agora Jacó vai enfrentar e vai lembrar, Deus, tu disse para mim que vai me dar uma herança. Tu disse para mim que meus filhos vão ser herdeiros dessa terra. Então tu não vai deixar meus filhos morrerem agora na mão do meu próprio irmão. E então ele faz passar o povo, e o versículo 13 diz que passou ali aquela noite e tomou do que veio da sua mão um presente para Esaú. E ele resolve então, como eu disse já na outra live, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte e disse aos seus servos, passai adiante de mim e ponde um espaço entre o rebanho e o rebanho, e ordenou ao primeiro dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar dizendo, de quem és e para onde vais, e de quem são estes diante de ti, ou de onde são esses rebanhos todos, versículo 18, então dirás, são do teu servo Jacó. Usa a expressão irmão? Ele poderia dizer, é do teu irmão Jacó. Ele está pedindo perdão, são do teu servo Jacó. Aquele que queria ser o Esaú, agora está entendendo que o irmão é senhor e ele é servo. Meu irmão, se você quer vitória, coloque-se na postura de servo. Não queira ser senhor. Não queira ser o senhor, porque não existe coisa pior do que ser senhor. Não existe coisa pior do que pastorear. É muito bom ser pastoreado. Eu confesso a vocês, nesses anos todos que tenho de experiência como pastor, que eu gostaria muito de participar de uma igreja, sentar num banco e obedecer às ordens que me fossem dadas. O dia que alguém dissesse que eu estava na escala para pregar, eu pregaria. Alguém dissesse, você está na escala para dar estudo, eu vou dar estudo. Eu faria tudo com todo o meu coração. Eu confesso a vocês que pastorear, liderar, é uma coisa muito difícil. E eu confesso a vocês que nem sempre eu tenho essa condição. Quase todos os dias eu me pego com Deus e digo, Senhor, tem compaixão de mim, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que conduzir. Eu não sei o que dizer. Eu não sei como fazer mais nada.
E a cada dia que passa eu vou ficando cada vez mais velho, mais limitado, mais incompetente. E eu vejo que cada dia que passa a tua igreja está sendo mais atacada com essa questão do vírus, com essa questão da separação, da quarentena e tantas outras coisas. E a igreja precisando a cada dia de pastoreamento, de pastoreio. E a cada dia eu estando mais limitado. Meus irmãos, isso está me levando à loucura. Vocês não sabem que coisas vocês estão pedindo. Por isso que o apóstolo diz, aquele que almeja ao episcopado, dura coisa está pedindo. Porque você não sabe o que é o sofrimento de um pastor quando ele se vê incompetente para resolver problemas que ele poderia resolver numa visita. Mas, infelizmente, nós somos traídos porque nos acusam de fazer exatamente aquilo que nós não podemos fazer. Ou nos acusam de não fazer aquilo que nós não temos condição de fazer. E agora está aqui Jacó dizendo, diga a eles que o teu servo. Então dirás, são do teu servo Jacó, esses presentes. E aí o que aconteceu? Exatamente aconteceu como ele disse. Só que os servos foram, e agora ao passar no Val de Jaboque, é o Val, não é vale. Eu vejo muita gente pregando e falando errado, não é um vale. Vale é um lugar que fica entre montanhas. Então, um lugar que está entre montanhas é um vale. Vale fica a parte de baixo, montanha a parte de cima. Isso aqui é um val. Val é quando o rio transborda e faz um alagadiço e a água não passa da canela. E fica, às vezes, 1 quilômetro você andando com água na canela, porque o terreno é plano e vai formando o val. É um val chamado de Jaboque. E tornou a fazê-lo no ribeiro e fez passar tudo que tinha. Porém, ele ficou só. E ali ele lutou com o anjo, como eu disse na live passada, e o anjo toca na coxa dele para saber se era isso que ele queria, mas ele se agarra com o anjo, não era uma luta, como eu disse já, de querer dar soco, de querer dar pontapé, não, era uma luta de não deixar o anjo ir embora e dizer, não, eu não vou te deixar, eu preciso ser abençoado, eu tenho que ser abençoado, eu não quero maldição na minha vida, eu não quero maldição na minha família, eu não quero maldição sobre os meus, eu preciso ser abençoado. E aí o anjo pergunta para ele, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Era muito importante isso, porque ele sempre achou que ele era o Esaú, ele tinha chance de ser o herdeiro, ele era o primogênito, ele ganhou essa primogenitura quando ele fez um ensopadinho de lentilhas e vendeu para o irmão. Mas Deus não aceitou nada dessas maracutaias, porque Deus nunca aceita maracutaia. Tem muita gente pregando por aí, Deus aceitou a maracutaia. Não aceitou não, cada coisa que Jacó conseguiu com o suor do seu rosto, com o seu trabalho. Nada daquelas coisas que eram de Isaac ficaram para Jacó, tudo ficou para Esaú. E agora ele diz, o meu nome é Jacó. E no versículo 28 o anjo diz, e não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes como um príncipe de Deus, e lutaste com os homens e com Deus e prevalecesse. E agora, o que vai acontecer no 29, o anjo vai abençoar ele. E disse, a partir de agora tu está abençoado. Você já reconhece teu erro. Você já está enfrentando o seu medo. Você já foi comprovado. E aí, Jacó vai dar o nome daquele lugar de Peniel. Peniel é o momento em que ele luta com o anjo. É o momento em que ele luta consigo mesmo. É o momento em que ele luta com Deus e luta com os homens. Ele luta com o seu lado material e com o seu lado espiritual. Ele luta contra a herança maligna da família, mas também se impõe para ser abençoado e não ser amaldiçoado. Ele quer que a sua vida mude e a partir dali ele vai lutar e enfrentar seu medo. E se ele tivesse que morrer na mão do irmão, ele morreria, mas morreria de cabeça erguida. Ele morreria com o peito aberto, erguido e frente, porque ele estava confiante de que estava fazendo a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é quando nós rompemos com o medo, porque o medo existe. O medo vem, a gente tem que tomar decisões. Agora, por exemplo, nessa crise, eu vou ao emprego, não vou ao emprego, eu compro casa, eu não compro casa, eu faço isso, não faço aquilo. Quantas decisões temos que tomar e não sabemos de nada, porque não sabemos do amanhã. Mas temos que tomar pela fé, porque é pela fé que uma vez nos foi dada
É pela fé que o justo vive, porque o justo viverá pela fé. Então é pela fé que nós lançamos a rede. Quando os discípulos disseram, olha, nós não pegamos nada a noite toda, mas já que o Senhor está falando, pela tua palavra, nós vamos lançar a rede. E quando lançaram a rede, eles descobriram aquele momento exato do uso da fé para lutar contra os seus próprios medos, contra os seus próprios estigmas mais encruados, quanto às marcas deixadas pelo passado, quanto às dores sofridas pela família, quanto às mágoas, às raízes de amargura mais entranhadas, mais fixadas dentro, como diz a palavra, somente a palavra de Deus para entrar ali como um cutelo e ir afastando a alma do espírito para fazer ali uma limpeza total lá no interior, lá no profundo. Então Peniel significa isso, quando um homem se declara diante do próprio Deus, eu sou um Jacó, eu não posso mais continuar a ser isso, eu não tenho mais condição de ser isso, eu preciso ser nova criatura. Peniel, então, passa a ser o momento da decisão de um homem que foi acostumado a ser de um jeito e agora reconhece que precisa ser de outro e precisa vencer os seus medos, precisa vencer as suas paixões, precisa vencer as suas vontades, precisa vencer os seus modos, precisa vencer a herança que recebeu dos seus pais. E ele vai e se levanta. E agora no capítulo 33... o texto diz que no versículo 1, levantou Jacó os seus olhos e eis que lá vinha Esaú. Ah, meu Deus, que momento deve ter sido esse? Um momentinho, só para beber bem alguém aqui. Que momento deve ter sido isso, meus irmãos? Dele levantar os olhos e ver Esaú com 400 soldados se aproximando. E ele agora fica apavorado. Ele não sabe o que vai fazer. Ele não sabe que decisão ele vai tomar. Ele não sabe o que ele pode resolver a partir deste momento. Porque ele está se sentindo agora completamente apavorado. Ele está se sentindo agora completamente tomado pelo pânico. Quando ele levanta os seus olhos, ele vê que Esaú está chegando com 400 homens. Então, ele pega Lia e pega Raquel, e ele coloca as duas servas, e ele faz uma separação. Versículo 2, ele pôs as servas e os filhos diante, e Lia coloca de outro lado, e por trás ele bota Raquel e José, como que disse, se ele tiver que matar, ele mata Lia primeiro, depois mata José e Raquel. Mas no versículo 3, ele diz assim, não, peraí, que história é essa? Eu vou botar meus filhos na frente, vou botar minhas mulheres na frente, eu não sou um derrotado? Eu tenho que ficar atrás, escondido? O que é isso? No versículo 3, então, ele diz, ele mesmo passou adiante deles. E olha o que ele vai fazer. Inclinou-se à terra 7 vezes. 7 vezes, 7 vezes ele se inclinou com o rosto em terra para saudar o irmão, até que o irmão chegasse perto dele. E agora ele está esperando a reação do irmão. O coração devia estar disparado. A mente devia estar apavorada. Ele não devia estar ali, devia estar tremendo de medo, de pânico. Meu irmão, e agora? O que vai fazer? O que vai acontecer? Só que da mesma forma que ele estava orando a Deus para que Deus resolvesse o problema, Deus também estava tocando no ódio do coração do irmão e ele não sabia. E quando o irmão parte para o encontro dele, o irmão não está cheio de ódio. Aquele ódio já tinha passado. E o versículo 4 diz que então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. E lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E ambos choraram abraçados. Olha que coisa linda, meus irmãos. A destruição de 20 anos estava quebrada ali. A maldição de 20 anos estava sendo derrotada naquele ato de perdão entre um irmão e o outro.
entre o amor de um irmão para com o outro, quebrando todos os paradigmas, quebrando todas as coisas malignas que estavam nessa família e determinando que a partir dali eles seriam irmãos e eles poderiam conviver juntos. Que coisa linda, meus irmãos. A melhor forma de resolver os problemas é com um bom abraço, com um bom beijo. E dizer, olha, meu irmão, eu fiz errado, eu pequei, eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito. Mas o irmão não deixou nem ele falar. Não precisava falar. E agora levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? E ele disse, os filhos que Deus graciosamente deu ao teu servo. Olha que ele nunca se coloca como irmão. Não, ele não se coloca como primogênito, ele esquece essa história. Esses são os filhos que Deus graciosamente, pela graça, pela misericórdia, deu ao teu servo sou eu. Então chegaram as servas e seus filhos e inclinaram-se também diante de Esaú, e chegou também Lia com seus filhos e inclinaram-se, e depois chegou José e Raquel e inclinaram-se. Vejam que aqui então Benjamim ainda não tinha nascido. Se Raquel está viva, Benjamim não tinha nascido, porque Raquel morre quando dá a luz a Benjamim. E aí vem o 8 irmãos, que é lindíssimo, é uma coisa emocionante quando a gente lê um texto como esse. Eu sou um homem velho que leio a Bíblia há muitos anos e esses textos me fascinam. Me fascinam. Quando eu não confio mais na raça humana, quando eu vejo que o ser humano é muito difícil, quando eu digo, Senhor, não dá mais para trabalhar com o ser humano, Deus me lembra que a maior conquista dele não foi como Deus, foi como um ser humano, se deixando matar, se deixando ferir, se deixando cuspir, se deixando esbofetear, se deixando chicotear para salvar a raça humana. Então a maior vitória de Deus foi como homem. E você tem que encarar as coisas como homem também. E o versículo 9 diz, mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão. Não preciso de nada disso. E agora o que vai acontecer? Versículo 10, então disse Jacó, não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tome o meu presente da minha mão, porque tenho visto no teu rosto, como te fizeste visto no rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Quer dizer, você me perdoou, então deixa eu te dar um presente, deixa eu te dar alguma coisa, porque eu não estou aguentando de alegria em saber, o teu rosto para mim está sendo o rosto de Deus. Contemplar o teu rosto e o teu perdão está sendo a mesma coisa para mim do que contemplar o rosto de Deus, de ser perdoado por Ele. Deixa eu te dar um presente. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, porque tenho de tudo. E ele insistiu com ele, até que Esaú aceitou um presente. Disse, caminhemos então juntos e partiremos daqui. Porém, Jacó disse, eu estou cheio de crianças e gado e vacas amamentando, e as crianças andam devagar, você está com os seus guerreiros e eu vou acabar atrasando você. Vai em paz, meu irmão, vai o teu caminho. O importante é que a partir de hoje estamos vivendo felizes. E enquanto Esaú viveu, e enquanto Jacó viveu, as duas famílias não entraram em contenda, não entraram em briga. Mas depois, infelizmente, a maldição familiar voltou a atacar essa família. Mas o que vai acontecer? Jacó vai então, depois que Esaú vai embora, versículo 15, disse Esaú, permite então que deixe contigo alguns dos meus soldados para guardar você. Ele disse, não precisa, basta que eu ache graça aos teus olhos, basta que você me perdoe, e eu já estou feliz. Sabendo que você me perdoa, já estou muito feliz. Assim, versículo 16, voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho até Seir. Voltou para a terra onde ele estava com sua família, e Jacó, porém, partiu para Sucote,
Mais tarde a gente pode estudar a respeito deste lugar tão importante na história de Israel. Você já deve ter visto a festa de Sucote, né? Enfim, as festas que aconteceriam nesse lugar. E edificou para si uma casa e fez cabanas para si, o gado, e fez ali, naquele lugar, a sua residência. E agora vem um versículo interessante que diz assim: e chamou Jacó, e chegou Jacó a salvo a Salém, cidade de Siquém, que é a atual Jerusalém. Siquém era uma região onde ficava, Salém era uma região onde ficava a cidade de Siquém. E quem era, no passado, que era rei dessa cidade? Melquisedeque. Então, ele vai chegar agora a um lugar onde era a casa de Deus. Melquisedeque era o rei de Salém. Lembram disso? Ele era o rei deste lugar e era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, agora Jacó chega a um lugar onde as pessoas ali adoravam a Deus e ele vai, naquele mesmo momento, comprar uma propriedade. E depois, com o tempo, a gente pode estudar sobre essa propriedade que comprou Jacó. No versículo 19, comprou uma parte do campo que se estendera na sua tenda, na mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Levantou ali um altar e chamou Deus, o Deus de Israel, o Deus da minha vida, o meu Deus. Ele me fez caminhar, me fez sair do nada e me trouxe para o tudo. O meu Deus me fez peregrinar, me fez trabalhar, mas honrou os frutos do meu trabalho, honrou aquilo que eu plantei. E agora eu posso viver com a minha família, viver em paz e viver em paz com o meu irmão. Que coisa linda, meu irmão, é quando você ensina os teus filhos a se perdoarem. Infelizmente, depois, com a criação que ele vai dar aos filhos, mais uma vez os filhos vão herdar e vão se odiar, mas José vai aprender. José, como estava pertinho do pai, observou tudo isso, sabia tudo isso que estava acontecendo, viu o pai pedindo perdão ao irmão, viu o pai sendo perdoado pelo irmão que era tio dele, e viu que o pai enfrentou seus medos, enfrentou suas piores dificuldades, seus piores fantasmas ele enfrentou. Agora, quando os seus irmãos enterram ele num poço, ele lembra que o pai enfrentou os medos. E aquele jovem de 17 anos dentro daquele poço, por certo, lembrava da atitude do pai e disse: assim como meu pai lutou com Deus e com os homens e venceu, eu também vou lutar e serei vencedor. E José foi um grande vencedor, e nós já vimos na live anterior a respeito de José, e por isso que eu quis falar de José primeiro, para que vocês vissem de onde José herdou a bênção de aprender a perdoar e pedir perdão. De onde José herdou a bênção de enfrentar os seus medos e entender que a decisão ela é importante mesmo na hora do medo. Tome a decisão certa, mesmo que o teu coração esteja vacilante, tome a decisão certa, porque o diabo sempre vai colocar medo, e se não der? E se eu não conseguir? Eu já falei com muita gente a respeito de Jesus, que a resposta deles era: mas se eu aceitar Jesus e depois não seguir, o pessoal vai falar de mim. Se eu tomar uma decisão de ser crente, eles dizem ser crente, ser Bíblia, né? As expressões que eles usam, como é que o povo depois vai dizer se eu não conseguir seguir em frente, se eu não conseguir vencer, e se eu não conseguir ir à frente, e se? Quantos medos surgem? Eu vou comprar esse apartamento, e se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir? Eu já estou morando nesse apartamento já tem mais de 1 ano e até hoje eu não sei explicar direito como é que Deus fez, mas já as coisas já apareceram e eu já estou tentando pagar todo mundo que eu devo, né? Ainda devo a algumas pessoas e eu tenho que pagar porque Deus está providenciando e eu tenho que continuar nisso. Mas o meu sonho é não dever mais nada a ninguém, porque eu creio que quando Deus dá em condições. Muita gente acha que pastor tem dinheiro, que pastor tem muito, não sei o quê. Mas, na verdade, o meu carro eu comprei com o meu dinheiro, com o meu salário, a minha casa, meu apartamento, eu comprei financiado pelo banco. Eu não ganho, o dinheiro da igreja não é meu,
Quem pensar que dinheiro de igreja e de pastor deve estar na igreja errada, deve estar precisando de uma igreja mais séria. Então hoje eu quero dizer a você que a tua luta é contra você mesmo. A tua pior luta é contra os teus medos. E o teu filho está vendo como você se comporta diante do medo, como você se comporta diante de tomar uma decisão. Então, se tem que tomar uma decisão, confia no Senhor e vá em frente, porque Deus vai te abençoar. Deus está do teu lado. Agora, se ele disser não, então não faça, não age na carne, não faça na carne, porque da carne só provém coisas ruins. Então, quando tivermos que plantar, plantemos pelo Espírito, porque pelo Espírito vamos colher. Mas cuidado que às vezes plantamos entre os dedos frutos da carne, e da carne vamos colher. Mas se você perceber que está plantando algum fruto que foi da carne e que você de repente está colhendo coisas que você plantou ou que alguém plantou sem querer, lute contra isso. Traçale essa maldição, quebre essa maldição, não deixa passar para a tua família, não deixa passar para os teus filhos, resolva esse problema. Enfrente teu medo, abrace teu irmão, abrace tua esposa, abrace teus filhos. Tem famílias que estão aí completamente separadas há anos e anos por causa de problemas familiares, de demônios familiares que perturbam a paz da família. Mas Jacó deu uma demonstração extraordinária. Ele que quis enganar o irmão e roubar a primogenitura do irmão, agora ele se curva nos pés do irmão como sendo um serviçal e diz: meu irmão, aceita o meu perdão, o meu pedido de perdão. Aceita um presente que eu quero te dar, porque só em olhar no teu rosto, só em você deixar eu te abraçar, só em você ter me abraçado, já me faz o homem mais feliz. Eu sinto alegria do perdão que tu me dá. Pedir perdão, saber se consertar, encarar seus erros, encarar seus piores medos e tomar a decisão certa é o que nós aprendemos. Então, como adquirir as bênçãos de Deus? Quebrando as maldições. Automaticamente a bênção segue. As bênçãos seguirão os justos da terra, está escrito lá. Os sinais seguirão aqueles que creem. Então eu não tenho que andar atrás dos sinais, andar atrás das vigílias de bênção, eu não tenho que subir no monte com o joelho não sei do que para poder dar a bênção de Deus. Não, basta que você quebre as maldições, basta que você quebre todo o teu eu, quebre todas as coisas, cuidado com os teus pensamentos, com as coisas que estão dentro de você, com as concupiscências da carne, com a soberba da vida. Cuidado com aquela inclinação que você tem para fazer as coisas erradas. E neste momento você está quebrando maldições na sua vida e ajudando para que a limpeza do Espírito Santo seja total. Fecha os teus olhos e vamos orar neste momento. Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos por esta